Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Nós vamos hoje dar sequência às questões sobre o nosso estudo de gnose para iniciantes, na parte da doutrina gnóstica samaeliana. Vamos hoje então com as questões da parte 5. Qual é a situação em relação à doutrina original samaeliana do pessoal que não aceitou o venerável mestre Rabolu na sucessão do venerável mestre Samael para a condução do movimento gnóstico cristão universal? A iniciação gnóstica de cada mestre e aplica também a cada um dos seus discípulos, a cada um de nós estudantes, ela se faz num segmento único, que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. No caso do venerável mestre Samael, o ponto de partida então começou a partir do guru dele, do mestre de quem ele recebeu os ensinamentos, e finalizou com o venerável mestre Rabulu, a quem ele deixou no comando do movimento. A pessoa que se qualificou é o venerável mestre Rabulu para dar condição do venerável mestre Samael adentrar o absoluto. Então, um mestre só adentra o absoluto quando ele deixa um outro mestre de igual intensidade, né, de iniciação, pelo menos da segunda montanha, como o venerável mestre Samael deixou o venerável mestre Rabulu. Portanto, Rabulu e Samael pertencem matematicamente à mesma reta. Um é o ponto de partida, outro ponto de chegada. Como eles são parte de uma mesma coisa, ao rejeitar ao venerável mestre Rabulu, como muitos fazem, os traidores do mestre Samael também estão rejeitando o venerável mestre Samael, já que ele se constitui a mesma coisa. Então é muito grave, né? É preciso rever essa posição, é preciso então de compreensão, de elasticidade, para compreender que não é possível se iniciar na gnose samaliana ao rejeitar aquilo que o próprio mestre, venerável mestre Samael, deixou, né? Aquilo que ele próprio determinou. Quais são os fatores de aproximação ou de afastamento da doutrina gnóstica original? Bom, o primeiro fator de aproximação é a obediência. A obediência é a maior virtude do ser humano, é a maior virtude de um iniciante gnóstico, de um estudante gnóstico, de um religioso de qualquer religião. Jesus Cristo teve uma obediência máxima aos princípios determinados por seu Pai. Então, ao desobedecer esses princípios, nós nos afastamos da doutrina original, da doutrina primígena. No caso, nós, da gnose samaliana, o venerável mestre Samael determinou, né, a sua doutrina, ele originou a sua doutrina gnóstica cristã universal, que é a primígena, né, a padrão. Ao afastarmos dela, a gente está afastando deste padrão. Então, a situação de afastamento, né, ela é determinada por esta desobediência. E para retornar é preciso, né, que nós reencontremos a ordem e a lei para se achegar a essa doutrina original. Então, há doutrinas muito desviadas da linha gnóstica samaliana por desobedecer os princípios. Um deles, um fator de afastamento, foi ainda na época do venerável mestre Samael, em que o pessoal começou a colocar finanças no movimento. Ele deixou texto e vídeo gravado dizendo, fora do movimento gnóstico, essas finanças. Então o pessoal tentou criar, na época dele criou, né, uma gnose mercantilista, que vende livros, vende mantras, vende produtos medicinais, vende-se de tudo no mundo todo. Essa gnose, infelizmente, acabou triunfando mais no mundo do que a própria doutrina do próprio venerável mestre Samael. Infelizmente, né? Mas é uma gnose mercantilista para fins
comerciais. Então este foi um fator. O outro fator de desobediência que afastou da doutrina original foi com relação à adoção dos 5 livros básicos para estudo dos estudantes, né, da gnose samaliana. O venerável mestre Samael determinou que se usasse 5 livros básicos, né, e a Psicologia Evolucionária, a Grande Rebelião, o Mistério do Alvorecer, as Três Montanhas e o Sim, a Inferno, Diabo e Karma. Adotou 5 justamente para evitar a comercialização do pessoal que já tinha uma indústria, né, para a montagem desses livros e percorrendo, ganhando altos lucros, né, com altos dividendos com esse livro de um mestre que abriu mão dos seus direitos autorais, não cobrava nada, então uma coisa injusta. O outro fator então de afastamento foi a igreja agnóstica, que o mestre desautorizou a fundação da igreja agnóstica, a continuidade dela, por achar erro, né, no seu estatuto. Porém, o pessoal desobedeceu e continuou. O mestre pediu um novo estatuto para autorizar o funcionamento da igreja agnóstica. O pessoal procrastinou, né, demorou para apresentar. Quando foi apresentar, o mestre Samael já havia morrido, mas mesmo assim eles continuaram com a igreja agnóstica ao modo deles. Então este foi um outro fator de desobediência e de afastamento da doutrina agnóstica original, primordial, padrão do grande mestre Samael. Quais são os fatores de como fica a iniciação de um estudante de gnose de uma determinada corrente gnóstica desviada? Bom, como dizem os jovens, né, não fica. Para fazer uma iniciação, seja qual for a linha que nós pegamos, se é no budismo, se é do Samael, né? Se é do Rabulu, nós temos que ter um centro de gravidade permanente e seguir em frente com esta linha, porque nós vamos precisar de um pontífice. Pontífice quer dizer a ponte, né, que permite a nossa passagem de onde nós estamos para esses graus de iniciação. No caso nosso, o pontífice é o venerável mestre Samael e o venerável mestre Rabulu. Eles vão permitir a nossa passagem se nós dermos a nota nesse caminho de iniciação. Então, precisamos da energia marciana do venerável mestre Samael e da energia da justiça divina do venerável mestre Rabulu. Ao estar, então, em desacordo com a lei e com a ordem dessa doutrina, o venerável mestre Samael, como ele mesmo diz, retira a sua energia marciana, que só é atribuída para quem está de acordo, né, com a ordem e com a lei. Como saber se estou dentro ou fora da doutrina gnóstica samaeliana original? Bom, para estar dentro da doutrina gnóstica samaeliana original, é preciso que eu esteja em acordo, né, com os princípios gnósticos esotéricos desta doutrina, sintetizada nos 3 fatores de revolução da consciência. Para que esses 3 fatores e para que essa doutrina fosse preservada na sua integridade desde 1950 até 2000, quando existiram os 2 mestres, né? O venerável mestre Samael até 1977, o venerável mestre Rabulu até o ano de 2000, eles deram muitos choques no movimento gnóstico, a fim de levantar oitavas dessa doutrina que, pela tendência, caía com o tempo, né, no espaço. Então, muitas coisas foram modificadas e aqueles estudantes que estão fora da ordem da lei, não acompanharam essas oitavas. Então, de repente, você vê esse pessoal, ainda que a gente diz, né, da gnose dinossáurica, ou seja, da gnose antiga, né, fazendo práticas subjetivas, muita mantralização, a cabala, numerologia, uma série de coisas, runas, né, fazendo
coisa assim.